dentro da forma que nós sempre trabalhamos, qual que é o caminho que a gente aponta para as pessoas, né? A célula é um lugar onde tu vai estimular as pessoas a fazer um encontro com Deus, né? Aí o que acontece? Esquece o culto, focar no encontro com Deus, né? E a partir do momento que tu está incentivando a fazer encontro com Deus, vai plantar aquela sementinha no coração dela. Se ela comer a semente, não, eu quero fazer esse encontro com Deus. Aí tu vai fazer o pré-encontro e vai mandar ela para o encontro. Quem vai para o encontro, é muito difícil alguém que vem do encontro que não queira frequentar a igreja, né? Se ela for para o encontro, ela vai querer frequentar a igreja. Então esse é o caminho, entendeu? Agora, ir para a igreja sem passar pelo pré-encontro e encontro antes é mais difícil. Não é uma regra, mas é mais difícil. Então, o caminho é esse. Célula estimula para fazer o encontro. Plantar a sementinha do... Nós vamos fazer o encontro. E aí, não, eu quero fazer... Quando tiver o próximo encontro, vai ser escolhido alguém para fazer o pré-encontro. Hoje tem até gravado em áudio que eu gravei. Dá para a pessoa até fazer o pré-encontro em casa, em última instância, né, se não tiver ninguém para fazer o pré-encontro, e mandar ela para o encontro. Sim. Quem vem do encontro sabe que tem que continuar, né? E se ainda assim voltar do encontro, aí voltar do encontro, pós-encontro. Né? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Conseguiu receber lá o áudio? Oi? Consegui. Mas ele não parava? Eu entrei no Instagram e eu vi. Né, o Andrezinho. Aí ficava às vezes de longe, que ele andava para ministrar, sabe? Eu pensei, o áudio vai ir ruim, quer ver? Porque ele não ficava paradinho no lugar. Daí não consegui gravar bem nítido ele, eu acho. Ah, sim, tu não conseguiu ficar parada? Eu botei o celular lá onde tu sempre bota. Eu não ouvi. Ele não parava. Longe, não, voltava. Mas não... Ali a igreja, qualquer lugar que tu deixa o celular, ele grava. Ele grava. E depois no editor de vídeo em casa, eu consigo dar um ganho de volume, entendeu? Ele é uma benção. Tem dá até para tirar ruído, dependendo da situação, quando tem ruído, né? Aí a gente, depois, eu não ouvi ainda, mas depois eu vou... Uma benção. O Andrezinho Não conhecia ele. É? Não. Andrezinho é benção. Uma benção. Eu que preguei aqui na Assembleia de Deus Madureira, no Cobre. Preguei domingo à noite. Aquela lá do Macrista, grande lá? Não, a Madureira é aqui, Madureira né? Aqui no Cobre. No Cobre. No Cobre. Ali acho que pertence pro Cobre, né? Ali é Cobre. Fica meio que na divisa com o Arião ali, né? Não, ali é Cobre. Ali é Cobre, né? É aquela ruazinha que tu entra, à esquerda. Para Alice, aí tu dá uma entradinha ali na rua. Tem uma igrejinha ali em cima. Antes da Alice? Antes da Alice. Logo aqui. Sabe o cara do sinuca? Tem um sinuca lá, né? Sim. Aí passa, sinuca, quando é que ele morrinho, aí tu entra naquela ruazinha ali. Pra esquerda, né? Isso, aí ali é a igreja, tem uma igreja lá. Não, ele é Cobre. A referência do cara do sinuca, misericórdia. Um bar, não tem ainda? Não, agora é um salão dele, né? O cara corta a cabeça. Aí a próxima entrada esquerda. Aí eles não têm ninguém para fazer louvor, né? Então é só trabalho com playback, né? Playback, aí... Pastor Cristo, pode cantar uma música pra gente aí no começo do culto? Nem levei violão, nada. Aí peguei o violão da igreja lá mesmo, dei uma afinada e fui, né? É a Assembleia... Madureira, Assembleia de Deus Madureira. É a mesma Assembleia, só porque ela tem uma ramificação, né? A Madureira, ela vem lá do Rio de Janeiro. Mas aí ela mudou um pouco. Acho que é Pastor Abner Ferreira, se não me engano. Pastor Abner. Embora que no domingo era o círculo de oração dos homens, tem o círculo de oração das mulheres e dos homens. Aí domingo era o círculo de oração dos homens, aí eles me convidaram, só que o culto era aberto para mulheres também. Sim. Mas tinha pouca gente, assim, faltou bastante gente. Mas enfim, Deus estava lá. Foi bem forte, assim, a palavra que Deus me deu. Na verdade, daqui para frente vai diminuir, né, pastor? As igrejas não vão estar mais lotadas. Nós não podemos crer assim, a gente tem que ter expectativa, esperança. Eu ainda creio num grande avivamento. Né? Mas a Bíblia fala, né, que o amor de muitos esfriaria. Isso está escrito, isso é inegável. Mais uma vez Deus falou comigo, que apesar de estar escrito que o amor de muitos vai esfriar,
Tipo, isso não pode ser motivo para a gente arrefecer. A gente tem que buscar força em Deus, se consagrar e lutar até o fim. Né? Crer e acreditar no avivamento. Porque Deus, para ele, não tem nada impossível. Né? Eu acredito muito numa coisa que se chama intervenção de Deus. Eu já escutei uma pregação sobre isso. Acho que eu preguei poucas vezes sobre isso, mas eu acredito muito nisso. Tem uma passagem na Bíblia que fala que estava acontecendo uma grande fome, se eu não me engano, em Samaria, e Deus usou 4 leprosos. 4 leprosos para salvar uma cidade. Né? E ali, quando esses 4 leprosos eles estavam afastados da comunidade, e eles pensaram assim, vamos entrar no território do inimigo, dos assírios, né? Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Porque leproso estava isolado de todo mundo, eles iam morrer de fome, né, com a doença deles, então eles não tinham muito a perder. Então, vamos entrar no território do inimigo, seja o que Deus quiser. Né? Já estamos mortos mesmo? Já estamos mortos mesmo. E quando eles entraram no território do inimigo, a Bíblia diz que Deus viu um som de um ruído, como se tivesse uma cavalaria entrando no território. Né? E ali os inimigos ficaram tanto com medo daquele barulho, que os inimigos abandonaram o acampamento, deixaram tudo, os despojos de guerra, abandonaram tudo ali, e deixaram tudo para 4 leprosos. Tá. E os 4 leprosos foram lá, recuperaram tudo, avisaram o povo, os despojos de guerra estão tudo abandonado aqui. E aí o povo, do lado deles, veio. E até vou pegar a passagem bíblica aqui para a gente ler aqui. Ela vai servir como investimento aqui. Vamos fazer um investimento aqui, já que... Vou ligar o ar aqui então. Liga ali, vamos fazer um investimento aqui. Não tem lá na tua casa que existe com você? Não, porque tá Segundo Reis 7. Tem um ar aí que tem que fecha um pouco lá. Aí tem essa linha branca assim, aí são ainda mais que é lá da garagem, que é lá que chama elas pra lá. Isso é só dentro de casa, é mais difícil. Vamos abrir a Bíblia aí então, vamos. Tem que comprar uma Bíblia, né? Segundo livro de Reis, capítulo 7. Eu não enxergo, se for pra ler isso aí, eu não enxergo. Não? É muito pequenininho. Ah, é? A letra. Não, eu de perto eu enxergo bem. De longe eu preciso usar óculos, mas de perto... óculos é só pra longe. De perto eu enxergo bem. Tu enxerga, Pedro? Não. Muito pequeno. Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês então. Já vai servir aqui como nosso investimento aqui. Segundo Reis, capítulo 7. Disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã por estas horas haverá 1 medida de farinha por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janela nos céus, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu, tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui assentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamo-nos no arraial Ciro, e nos rendamos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Já estava morto mesmo, né? Levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos Círios. Chegando eles à entrada do arraial, não havia ali ninguém. Pois, olha só, aí vem a parte que eu estava comentando com vocês. Pois o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios um ruído de carros e de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros, vede, o rei de Israel alugou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós.
Pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo e abandonaram as suas tendas, os seus cavalos e seus jumentos. Deixaram o arraial como estava e fugiram para salvar a sua vida. Chegando estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, e tomando dali prata, ouro e vestes, foram-se e os esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem? Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá, pelo que vamos e o anunciemos à casa do rei. Assim vieram e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram: fomos ao arraial dos Sírios e lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só os cavalos e os jumentos atados e as tendas como estavam. Os porteiros gritaram a nova e anunciaram dentro da casa do rei. O rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos direi o que os sírios nos fizeram. Sabem muito bem que estamos enfaimados, de modo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, pensando: quando saírem da cidade, então os tornaremos vivos e entraremos nela. Um dos seus servos respondeu: tomem-se 5 dos cavalos do restante que ficou aqui dentro, a sua sorte será como a de todos os israelitas que ficaram aqui de resto. Sim, serão como todos os israelitas que já pereceram. Enviemo-los e vejamos. Assim tomaram 2 carros com cavalos, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e todo o caminho estava cheio de roupas e de objetos que os sírios, apressando, se lançaram fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. Assim houve 1 medida de farinha por 1 siclo e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. Ora, o rei havia colocado à porta o capitão em cujo braço se apoiava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como dissera o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Aconteceu como o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, a estas horas, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo e 1 medida de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia isso acontecer? E ele dissera: tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Assim lhe sucedeu, pois o povo o atropelou à porta e ele morreu. Essa passagem aqui é tremenda, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, para não perder o foco daquilo que eu estava comentando com vocês, quando aqueles 4 leprosos entraram no arraial dos sírios, a Bíblia diz que o Senhor fez ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: vede, ó rei, vede, o rei de Israel alugou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que levantaram e fugiram ao crepúsculo e abandonaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, deixaram o arraial como estava e fugiram para salvar a sua vida. Então o que a gente vê aqui? Uma intervenção de Deus. 4 leprosos que estavam à beira da morte, né? Coincidentemente, nós estamos aqui em 4, né? Ou deusidentemente, nós estamos aqui em 4. Deus gosta de fazer essas coisas, né? É verdade. Deus, 4 leprosos que estavam à beira da morte, que não tinha esperança nenhuma para eles, que estavam, se ficar aqui, aquela história, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, né? Eles pegaram, só não temos nada a perder, vamos entrar no arraial, né? Olha o que eles falaram aqui, ó. Vamos ao arraial do Ciro e vamos nos render. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Por quê? Porque estava morto mesmo. Né?
Estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eles estavam crucificados com a lepra, né? Então, o detalhe é que quando eles entraram no território do inimigo, Deus fez os inimigos ouvir um som, um estrondo de cavalos, um ruído de um grande exército. E os sírios chegaram a pensar que o rei de Israel tinha alugado o rei dos heteus e o rei dos egípcios, né? Tinha feito aliança com o rei dos heteus, a aliança com o rei dos egípcios, para vir contra eles. Deus fez um barulho de uma grande cavalgada. Os sírios pensaram, meu Deus, está vindo um exército tão grande aí, tão poderoso. E eles não escutaram, né? Os 4 não. Os 4 não escutaram nada. Aqui não relata que eles escutaram, né? Acho que não escutaram, né? Senão eles iam também relatar aqui. Mas Deus fez o exército inimigo ouvir. Se escutar só quem era para... E o exército, quando ouviu aquele barulho, eles fugiram, deixaram o cavalo, deixaram o jumento, deixaram o despojo de guerra, deixaram tudo para salvar a sua vida, né? E aí os leprosos entraram na tenda, comeram, beberam, pegaram prata, ouro e vestes, e foram e se esconderam, né? Depois voltaram, entraram em outra tenda, dali também tomaram alguma coisa e esconderam, né? Depois eles olharam uns para os outros e pensaram assim, a gente não está fazendo bem. Hoje é dia de boas novas, né? E evangelho é boas notícias, né? Aqui tem um ensino aqui também, né? Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá, pelo que vamos e anunciamos a casa do rei. Aí eles pensaram, nós vamos voltar lá para a casa do rei e vamos contar o que aconteceu. Resumindo, Deus aqui deu uma grande vitória, um grande livramento para 4 leprosos. Isso aqui a gente chama de intervenção de Deus, né? Então, o que acontece? Às vezes, diante dos nossos olhos, a gente vê situações aparentemente sem saída. Eu passei por isso. Eu tive que recomeçar tudo do zero. Eu cheguei ao ponto de chegar num culto com uma única pessoa e ter que fechar a igreja. Mas eu não desisti. Hoje, já temos uma célula que está respirando, né? Recentemente eu digo que a minha célula multiplicou porque 2 casais tiveram bebês, né? E um deles teve gêmeos, né? Então, tivemos 3 novos bebês. Então, a célula multiplicou. Foi com bebês biológicos, mas multiplicou, está crescendo, né? Teve um casal de venezuelanos também que estão chegando, estão começando a participar com a gente. E eles também têm 2 filhos, tem 3 filhos, na verdade. Então, Deus está fazendo, né? A coisa parece ser lenta, né? Sim. Mas é que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, nem os seus pensamentos, os nossos pensamentos. Eu sempre acreditei que para quem sonha realmente em crescer, em ter uma igreja estruturada, essa igreja ela precisa começar por uma liderança. Isso eu comento muito com a minha mãe, eu converso muito com ela sobre isso. A gente quer ver a igreja crescer, mas Deus, Ele não pensa como a gente. Deus, Ele pensa que para crescer primeiro tu tem que formar uma liderança sólida. Sim. Foi o que Jesus fez. Jesus, primeira coisa que Ele fez, Ele passou uma noite toda orando e Ele buscou a Deus que desse para Ele uma liderança. E foi aonde que quando amanheceu o dia, Deus deu para Ele o nome de 12 homens, e com esses 12 homens é que Ele começou o ministério dele. Jesus não começou sozinho. Né? E se a gente tentar começar sozinho, não vai dar certo. Não aguenta. Né? Não aguenta, ninguém aguenta. Então tu tem que formar uma equipe. Né? Precisa formar uma equipe. E eu creio que é esse o processo que nós estamos vivendo agora. Né? Tanto a igreja de Canelinha, a igreja de São João, a igreja de Tijucas, nós precisamos formar uma equipe. Né? E formar uma liderança é um trabalho de formiguinha. Não é uma coisa da noite para o dia. É um trabalho de discipulado, é o que a gente está fazendo aqui hoje à noite. E isso leva um pouco de tempo. Né? Vai ter que trabalhar o caráter da pessoa, a personalidade que ela tem, tudo vai ter que ser moldado, né? Para ela entrar nessa... E principalmente instruídas, né? As pessoas têm que ser instruídas, têm que ser... se a liderança representa uma base,
numa construção, a base é feita com o quê, né? Com ferro e concreto, né? Numa igreja, a base ela é feita com pessoas, sim, mas pessoas embasadas na palavra. Sim. Então, cabe a nós, pastores, isso que a Andriele está fazendo com as mulheres, né? De reunir semanalmente, construir uma base. Isso tem que ser feito, né? A gente sempre chamou isso de grupo de investimento, né? Sim. Então, isso precisa ser feito. Não tem outro caminho, né? É tentar crescer sem formar uma base, não vai. Nós temos alguém aqui que trabalhou anos nesse ramo aí, vendendo material de construção. Pergunta para o Pedro, vai construir uma casa pelo telhado? Vai, né? Faz lá um fundamento de plástico. Ferro, não bota ferro. Não bota ferro. Vai cair. Não vai aguentar. A estrutura é o que vai segurar tudo. Então a base é o que sustenta. Na teoria, os homens, né, principalmente a gente vê aí muitas igrejas se iludindo, né, querendo uma explosão relâmpago. Às vezes, tem muita gente que olha para igrejas como a igreja do apóstolo Luiz Hermínio, Ministério Mevan, a igreja do apóstolo René, Ministério Internacional da Restauração, a igreja da Lagoinha, né, Igreja Batista da Lagoinha, outras igrejas, Igreja Renascer em Cristo, né, da Bispa Sônia. Tem outras igrejas grandes no Brasil, né? Aqui próximo, aqui, a Igreja Embaixada, em Balneário Camboriú. O Brasil agora tem essa igreja Abba Pai de Criciúma, que cresceu muito, está crescendo muito, né? Da pastora, como é que é o nome dela? Deu branco agora. Depois eu lembro o nome dela. Mas o Brasil hoje tem muitas igrejas que estão crescendo, né? E às vezes as pessoas, principalmente igreja pequena, né? Olham para essas pessoas, a Viviane, né? Viviane Martinello, né? Viviane Martinello. E olham para essas igrejas que cresceram, né? Que hoje são grandes numericamente, e querem muitas vezes o que elas têm. Só que elas não começaram da noite para o dia, né? Elas passaram por todo um processo. Né? Com certeza eles formaram líderes. A igreja Alcance, do pastor Luciano Subirá, em Curitiba, nós tivemos lá com um tempo aí, não faz muito tempo, a gente esteve lá em dezembro, foi eu, a minha mãe, o pessoal da liderança naquela época, a gente foi lá para uma supervisão com os nossos apóstolos, e aí no domingo de manhã a gente resolveu visitar a igreja do pastor Luciano Subirá. Então são igrejas que elas têm uma estrutura, elas têm uma base, né? Tem uma equipe de liderança. No mínimo o presbítero, o diácono, tem uma equipe de liderança. Pode até não chamar equipe de 12, né? Mas tem uma equipe de liderança. Tem uma liderança. Agora, tentar crescer sem formar líderes, né? Sem formar uma equipe, não tem como. Não consegue. Não tem equipe, né? E aí, uma coisa que eu tenho comentado com a minha mãe, né? Como a igreja de Canelinha agora está debaixo da cobertura do Ministério Mevan, o Ministério Mevan tem uma apostila que é chamada Escola de Fundamentos, que, se a minha mãe concordar, em 2025 a gente vai propor para a igreja, né? Que são os fundamentos da fé, né? Começar pela liderança, né? Pelos irmãos os que estão hoje, né? Os que estão. Convidar todo mundo para fazer essa escola, que é o beabá, é o básico, né? Que às vezes o básico muitos não estão praticando, né? Aí se tu não praticar o básico, não pode colocar ele numa algo tão, não dá para fazer ele evoluir se ele não começar do primeiro nível, né? Não tem como. A gente está fazendo com a Andriele essa reunião, e assim, olha, a nossa igreja, a gente se conhece entre aspas, ninguém se conhece. Então ali é tocado em feridas, é tocado em coisas que aconteceu, e tipo assim, tu olha para aquela pessoa, tu vê a casca dela. Então tu coloca muita expectativa em cima dela, tu sobrecarrega ela, mas tu não sabe o que ela carrega. Isso tudo, Deus me deu uma palavra lá, preguei na célula lá em Tijucas, na terça-feira passada, sobre
coisas encobertas, né? Coisas ocultas. A Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros para serem curados. Nós precisamos chegar no nível de maturidade que a gente não tenha dificuldade de expor as nossas fraquezas. Isso. Porque não tem nenhum super-homem aqui, ó. Todo mundo aqui tem uma fraqueza. Seja um é na área A, outro na área B, outro na área C. Todo mundo tem. Só que durante muito tempo a igreja, por causa de líderes religiosos, tentaram criar uma capa de fortaleza. E isso tornou a igreja doente. A igreja de Jesus é uma igreja doente. Porque é um monte de gente leprosa, né, escondendo as feridas. Os leprosos usavam, né, um tipo de uma capa, né, para esconder as feridas. Né? Então é o que acontece com a igreja. É muita gente cobrindo feridas. E a Bíblia é clara. Sem confissão, sem se expor, sem se abrir, ninguém é curado. Então, tu tem que ter coragem de abrir o coração. Claro, não precisa se expor. Por exemplo, a gente está aqui em 4 pessoas. O Pedro tem algo para falar, mas se sente constrangido, hoje tem Indenara aqui. Ok, mas ele precisa se abrir, ou com os homens, ou com o pastor, né? Ou uma pessoa de confiança. Sim. Mas isso precisa acontecer. Né? Isso, à medida que a igreja vai... Nunes, ora por mim, eu tenho dificuldade nessa área. Vai criando essa amizade, vai criando esse espírito de equipe mesmo, e onde não tem segredos entre nós, né? A igreja vai avançar. Né? Vai avançar. Agora, com coisas encobertas, eu ministrei um vídeo, eu gravei um vídeo no domingo de manhã. Né? Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, com coisa escondida, coisa oculta, ou essa capa de fortaleza, eu sou forte, eu não choro, eu sou macho, tchê. Né? Isso daí ninguém vai muito longe. Porque isso não é verdadeiro. Todo mundo tem suas limitações. Então, assim, a gente tem que dividir mesmo, até as coisas ruins, né? Porque outros já passaram e a gente não imagina. Recentemente, a minha esposa foi convidada para tocar no retiro de mulheres aqui da Assembleia de Deus Madureira, né? Eles têm um círculo de oração ali, e ela foi convidada para tocar no retiro delas. Elas fizeram um retiro no dia 15 de novembro, no feriado, lá no sítio, um sítio novo que a Cris do Cantinho da Economia está fazendo. O sítio já está quase pronto lá. Lá na Uruçanga? Na Uruçanga. E a Cris foi convidada para dar o testemunho de vida dela. Meu Deus do céu. E a gente gravou, estava filmando no Facebook, e ela deixou, pode passar para frente, não tem problema não. Aí até, inclusive, agora editei no meu canal, e coloquei no meu canal do YouTube e no canal do Vidas Águas, o testemunho dela. Mas olha, com todo respeito a ti e a Dai, eu nunca tinha visto nada igual. De alguém que tem um testemunho tão forte. Olha, é uma história forte. E ela é levita, ela desviou, né? Porque a pessoa, quando ela chega nesse ponto, que nem ela ali, o marido dela sabe tudo, né? Ela contou pro marido tudo. O marido, quando o Moisés disse que queria casar com ela chamou ele e contou tudo para ele, a história dela todinha. Então, tipo assim, ela não é uma pessoa curada. A pessoa curada por quê? Porque ela não tem nada de segredo. Isso pra ela não faz mais mal. Eu também, quando eu fiz o meu reencontro também, eu e minha esposa, a gente fez o reencontro junto lá em Blumenau. Quando a gente chegou do reencontro, é interessante que ele foi guiado pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo é tremendo, que ele guia a gente, né? A gente chegou do reencontro, eu e ela fomos ter uma conversa séria. Ali, eu contei para minha esposa todo o meu passado, tudo coisas que ela não sabia, da época, antes do namoro, durante o namoro. Teve um tempo que eu e ela, a gente chegou a meio que dar um tempo, né, na época de namoro, porque minha esposa era muito doente de ciúme, e a gente deu um tempo, chegou quase a terminar, assim. E ela se arrependeu, aí a gente voltou. Se eu não tivesse arrependido, que ela era doente de ciúme. Doente de ciúme. E então, depois do meu reencontro, eu contei tudo. Ela sabe tudo da minha vida. Tudo. Não tem segredo nenhum. E da mesma forma também, minha esposa não tem segredo nenhum. Né? Então isso aí, para um casamento, é maravilhoso. Né? Só que, claro, isso tem que ser feito debaixo de uma direção do Espírito Santo. Sim. Não podes fazer
só porque alguém te mandou fazer. Até porque os dois têm que estar preparados para ouvir, para depois não ficar lançando em rosto, entende? Isso, porque quando é guiado pelo Espírito Santo, quando a coisa é guiada pelo Espírito Santo, acontece no dia certo, na hora certa. E aí a pessoa vai ter estrutura para suportar, entendeu? Agora, se tu falar sem orar antes, sem ter um discernimento, tu pode criar novas feridas e até provocar um divórcio, né? Dependendo do quando quem tem um passado complicado. Então essa cura ela é necessária. A igreja ela vai destravando à medida que vai acontecendo, por isso que o reencontro é muito importante também, né? Quem não fez o reencontro é muito importante. Eu não tenho problema nenhum em falar assim de algo que eu não sou boa, do que eu ainda falo, assim, não tenho, sabe, assim, problema nenhum, não sou travada nessa área. Nenhum, nada assim. Bem. Sim. Mas passei... Porque tu não tem segredo de mais nada, né? Tu já vi teu testemunho também, alguma coisa tudo. já. Tipo, pra ele até, falei até demais. Quando ele tá nervoso, ele ainda joga na cara algumas coisas. Mas, tipo assim, não tem nada. Eu tenho problema de falar, minha vida é um livro até. A gente tem que pedir sabedoria de Deus, né? Porque tem coisas que talvez do nosso passado que não convém mais trazer à tona, já é passado, né? Já é passado, então, né? Mas dependendo do ambiente, quando tu está assim, por exemplo, num retiro só de mulheres, num ambiente específico ali, que o teu testemunho vai ajudar a trazer cura, então é importante, né? Por que Deus permite muitas vezes, né, a gente passar por algumas experiências dolorosas, né, como acontece abusos, estupros, né? E às vezes vai te servir para curar muita gente, né? Para curar, restaurar. Então, eu creio que no local certo, no momento certo, eu acho que tem uma pode frase ser usado. acho que eu esqueci o nome dela. Ela diz que quando a mulher tem encontro com Deus, ela não tem passado, ela tem testemunho. Né? Não é mais um passado, é um testemunho. Então a gente aproveita. Eu é sem problema, assim. Eu já, lá nas Minas, a maioria, cada problema que uma tem, eu já passei. Quase todos assim, então... E a gente vê muita lá travada. Quando eu falei do meu abuso lá para as meninas ali com a Adriele, 2 já se travaram, começaram a chorar. Então na lata, aconteceu, mas nunca falaram. Porque a pessoa muito próxima da família, tipo pai, tipo avô. O meu foi um tio, né? Geralmente então acontece. A gente já olhou, aí já notamos assim, 2 ali que, mas não consegue botar para fora. Porque, sabe, e aí fica com aquilo. E cada vez que ouve, chora ou lembra e dói. Então precisa ser tratada essa área, né? Não consegue mais ter relacionamentos, são solteiras, não consegue. Eu fui por um polícia, peguei um trauma, eu tinha 12 anos, meu tio policial, ele conhece. E psicólogo, psiquiatra dos 12 até os 16. Foi bem, né? E eu jurava, falava assim, não, eu tinha medo de polícia, na minha família tem mais polícia, né? Mas eu falei, não, e não vim casei com polícia. Verdade. Mas no começo com eles também foi difícil, porque me lembrava quando eu vi ele fardado, né? Mas, tipo, depois pronto, né, Altia? Aí ele me pediu perdão, né? O meu tio que me pediu perdão na frente dele, ele não sabia na época o que tinha acontecido. O que é curado não dói mais, né? Só que daí eu não lembrava do que tinha acontecido, eu só sei que aconteceu. Aí a Andrélia assim, mas pra ter uma cura completa, tu tem que orar pra Deus, tu vai passar por um pouquinho de dor de novo. Tu vai ter que orar e pedir pra Deus trazer o dia exato pra realmente ser curada, porque apagou de minha memória. Apagou, sabe assim, bloqueou. Aí eu orei. E aí veio tudo aquilo, mas não detalhadamente. Mas eu lembrei, sabe? Mas ele também passou. Foi algo assim, que parecia que não era eu. Eu não me lembro, eu há 12 anos, aquela figura, não era eu, sabe? Mas veio. Deus trouxe o cenário, assim. Foi constrangedor. Eu aprendi uma frase com a pastora Joyce Meyer. Ela fala o seguinte, né? O que é enterrado vivo nunca morre. Né? Então, situações da nossa vida que não foram resolvidas, ou que a gente pensa que foi resolvido, estão vivas dentro de nós. Então, se tu tentar enterrar, eu vou enterrar esse assunto aqui, que isso aqui é uma parte meio negra da minha vida, que Deus que me livre se isso aí vem à tona. Então eu vou enterrar, porque eu não quero mais saber desse problema aqui, eu vou enterrar.
Só que tu enterrou uma coisa que não está resolvida, aquilo vai feder. Daqui a pouco vai feder. É que nem uma história, né, o cara que tava... Daqui a pouco vai se abrir a cova. O cara tava cheio de cáries no dente, e aí ele foi no dentista fazer o orçamento, o dentista disse, cara, nós vamos ter que fazer uma geral aí. E quanto é que vai dar? Ah, vai sair caro, porque vai ter que... Tá cheio, tu tá com um monte de cárie, vou ter que mexer em tudo aí, vou ter que abrir, vou ter que limpar, talvez tem tratamento de canal, vai doer e vai sair caro. Aí o cara pensou, pá, mas eu tenho outro vizinho aqui que é dentista também, ele faz tudo mais baratinho, vou lá falar com ele. Só fechou as tampas. Aí chegou lá no dentista, lá, amiguinho dele, o amigo dele, vizinho, mais baratinho. Aí ele disse, cara, isso aí é o seguinte, né? Botamos umas massinhas aí. Só tampou o bueiro. Tá tudo resolvido. Aí foi lá, botou umas massinhas, cobrou barato, passou alguns meses, começou a feder tudo, começou a dar dor de dente e latejar os dentes. Moral da história, botar massinha não resolve. Tem que abrir, limpar, botar remédio. Uma vez comprei, o cara botou jornal e botou maçã. Eu comprei a vasilha também. É verdade. Então, aquilo que eu falei antes, né? Tem áreas da nossa vida que às vezes vai mexer, vai feder, mas é para cura, né? É por isso mesmo. E aí depois que é curado, né? Como é bom quando a gente é curado de algo, né? Tu toca no assunto. Igual meu pai. Eu acho que eu sofria bullying do meu pai desde os 4 anos. Essa semana... Meu pai, alcoólatra. Eu não podia trocar de roupa com 6, 7 anos, ele ia espiar, alcoólatra. Era assim, então a minha vida foi meio desregrada, sabe? Assim, um lar, assim, minha mãe cristã e meu pai ímpio. Era uma luta ali grande, né? Semana passada pra cá, eu conversei com 2, ou pelo menos 2 ou 3 homens, compartilhei com eles um problema que eu tive com pornografia, já depois de ser crente, né? Eu tinha problema com isso quando eu era ímpio, quando eu era do mundo, quando eu não era convertido, e me converti e abandonei completamente o pecado e inclusive isso. Mas teve um momento da minha caminhada que eu não estava bem e eu acabei cedendo, e eu já era pastor. E eu acabei cedendo e acabei olhando na internet, né? Que hoje em dia... Aqui, ó. Meu Deus, não precisa nem procurar, vem. Já vem. Aqui o celular. Sim. Eu já cheguei a ver na Bíblia online do celular, apareceu imagem... como é que é? Imprópria. Na Bíblia, no aplicativo da Bíblia. No celular dele apagado, apareceu uma mensagem assim, ó. Amor, estou te esperando. Aí eu abri, o Kauai manda. Aí tu fica curioso. Sim, tu fica curioso, tu clica e vai lá direto. Olha. No meu caso, eu fazia parte de um grupo. Não abre nada ali. Eu fazia parte de um grupo de WhatsApp de amigos que... Eu fazia parte de um grupo de WhatsApp de amigos que se reuniam para andar de bike. E um dia eu resolvi colocar uma mensagem. Só, rapaz, eu estou entrando no grupo. Eu quero deixar claro, né, que eu sou cristão. E então, por favor, evitem postar qualquer tipo de coisa imoral aqui, porque não vai rolar. Se isso acontecer, eu estou saindo fora do grupo. Entrou um chato no grupo. Né? Aí tipo assim, né, eu cutuquei onça com a vara curta, né? Pra que eu fui mexer na cachopa de maribondo, né? Aí mesmo que começou a chover. Tudo ímpio? A maioria, né? Aí começou a chover pornografia no grupo. Eu saí do grupo, só que antes de sair, eu resolvi clicar num vídeo ali. No que eu olhei, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, a partir do momento que eu pequei, enquanto não teve um arrependimento verdadeiro, o que aconteceu? Um abismo chama outro. Aí o que aconteceu? Dali eu resolvi acessar um conteúdo na internet e acabei caindo. Sim. Até eu confessar para minha filha e confessar para minha esposa, levou 3 meses. Nesses 3 meses eu caí. Imagina a agonia que dá, não dá? Dá uma angústia, depois que tu faz, né? Sim, porque tu conhece a verdade. Então, aí tá, isso aí. Tu pede perdão, mas vai lá de novo, como a gente é fraco, né? Aí tu pede perdão, mas quando vê, tá de novo. Tu tem que confessar. Tem que confessar. E tem que confessar para quem é de direito, né? No meu caso ali, minha esposa e minha filha, né? Sim. Que era o meu filho é muito pequenininho, né? E enquanto eu não confessei,
Depois que eu confessei, eu fui curado. Depois de lá para cá, eu nunca mais caí. Né? Nunca mais caí nessa área aí. Só que a consequência vem, né? Tu vai ter que encarar, né? Minha esposa demorou um tempo para me perdoar. E só que tu tem que encarar. E foi a melhor coisa que eu fiz, né? Confessar. Ficou livre, né? Tu fica livre. Aí, moral da história, hoje eu sou curado. Eu conversei com 3 homens de semana passada para cá, eu contei esse testemunho para eles. E eu tenho certeza, a gente não sabe, mas às vezes Deus está usando a gente ali até para tratar uma área que muitos homens têm dificuldade. Se tu guarda isso para ti, pede perdão por cima, mas guarda. E vai orar por alguém. O diabo pode se levantar e envergonhar. E tipo, o que eu queria comentar é que tipo, hoje, isso eu tô tão curado nessa área que eu contei na maior naturalidade. Sim. Porque tipo, é passado, entendeu? Passado, minha esposa soube, minha filha soube. Já contei até em testemunho público. Contei na igreja e contei, eu fiz uma escola de sacerdócio real lá na cidade de Brusque, na igreja Nação Forte. É uma escola muito legal, que eu recomendo para todo homem fazer, tá? Muito bom essa escola de sacerdócio real. É 6 meses. Só tem aula na segunda-feira à noite. Muito bom. Todo homem que quiser fazer, eu recomendo. E eu fiz. E no último dia de aula, era chamado os homens lá para dar o testemunho, né? E eu fui lá e Deus me deu sentido de direção no meu coração de contar esse episódio negro da minha vida, né? Quando eu terminei de contar o testemunho, meu testemunho está gravado, está no meu canal do YouTube. 6 minutos o meu testemunho. Tinha homem que vinha assim, pulando assim, me abraçar no final. Tu tivesse coragem de falar, porque ele sabe que eu sou pastor, né? Sim. Aí o testemunho de um pastor falando, o peso é muito maior, né? Meu, tinha gente que vinha em lágrimas, assim, me abraçar. Como que tu teve coragem de falar? Eu tive coragem porque eu fui curado. Né? Pois que tu é curado. Tu é ser humano, né? Quem está de pé, cuida para que não caia. Qualquer um pode cair, né? E aí eu tenho certeza que muitos homens foram curados, né? Com o meu testemunho. Então... Para eles lá fora, a pornografia é algo muito natural. Homem solteiro até tem que participar, porque se não não gosta de mulher, né? Agora, se acontece com alguém dentro da igreja, vem um apedrejamento, né? Que não, para nós, não, para os crentes não é normal. Mas para eles é uma hipocrisia tão, né? É porque, na verdade, foi criada essa imagem, né? De que o crente, ele é a prova de bala, né? Ele não pode pecar. E isso que a gente está falando... Olha aqui, eu vou abrir um parênteses. Isso que a gente está falando é tão sério, mas tão sério. A gente está aqui falando até num tom descontraído, né? Sim. Mas eu acredito que existam muitos homicídios, suicídio que chama, né? Por causa desse assunto, tá? Quantas pessoas crentes que já devem ter se suicidado por não ter coragem de se abrir, por não encontrar, às vezes, alguém que vai acolher aquela pessoa sem julgá-la. Ou até por ter se aberto e foi julgado, né? Porque há tantos que vão se abrir e são julgados e condenados pelos próprios crentes fariseus dos dias de hoje, né? Na época de Jesus, aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, não estava tudo ali pronto para apedrejar? Sim. O que Jesus disse? Se tiver alguém aqui que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Né? Mas a verdade é que nos dias de hoje, os fariseus do nosso tempo estão só esperando para tirar a primeira pedra. Né? Então, por causa disso, muitas pessoas não conseguem se abrir. E aí preferem muitas vezes se suicidar. E nós tivemos um caso aqui, né? Porque o diabo fica, né? Tu não é digno. Porque o diabo fica na mente da pessoa, acusando ela do que ela fez. Sim, o diabo ele é sujo. O diabo é terrível, ele é sujo. Ele é sujo. E o problema, Cristian, é que assim, hoje em dia também está muito difícil tu achar alguém que tu possa confiar. E que não vai levar para frente, ou de uma forma distorcida, ou como fofoca. Né? É difícil. Dentro da igreja mesmo. Mas ainda existe. Ainda existe, mas até tu achar, até passar por... Tem que complicado. Para honra e glória de Jesus, eu posso ter muitos defeitos, mas eu desafio quem é a pessoa. Eu sou pastor desde 2006, eu fui consagrado pastor. São quase 20 anos pastoreando. Eu desafio alguém contar um caso que eu expus alguém. Eu desafio. Porque se um dia o Nunes vir contar alguma coisa para mim que envolve a tua pessoa,
Ou até um desabafo, né? Eu estou magoado com a Indianara. Eu vou perguntar para ele. Tu permite, se for o caso, né? Se for o caso, tem coisas que não, né? Mas tu permite que a minha esposa, Patrícia, também saiba da situação, caso seja necessário ela aconselhar a Indianara? Se ele disser, não, pastor, eu quero que é só entre eu e tu e mais ninguém. Morreu, acabou. Nem pastor Amena, nem pastor Dalcílio, nem minha esposa. Sim. Então, se a pessoa disser, não, pastor Cristian, é só entre eu e tu e mais ninguém. Sim. Morreu, acabou. Né? Acabou. Uma pessoa pode isso é ética, né? Isso, né? Se chama ética, ética ministerial. Né? Então, e que falta para muitos pastores, tá? Que falta para muitos pastores. Mas segredo é segredo. Então... Não é igual o Davi. O Davi, eu digo assim, Davi, o vovô vai contar um segredo aqui, não fala para ninguém. Ele já sai. Ô vovó, ô mamãe. Tem pessoas que têm o problema da fofoca, né? Do mexerico, né? E barriga fria, né? Não consegue guardar segredo. Isso é muito perigoso. O ministério, ele se acaba, tá? Se um pastor ou uma pastora que não consegue guardar segredo, ele destrói o ministério. Pois é complicado, né? Porque se é segredo, é segredo, né? Aí do ar, o outro escreveu. E sempre aumenta. Porque toda pessoa tem um melhor amigo, né? Vai contar a mesma história. Aí, não, eu vou contar só pro meu melhor amigo. Aí o teu melhor amigo, ele também tem um melhor amigo. Aí ele vai contar pro melhor amigo dele, que tem um outro melhor amigo. Daqui a pouco, aquele assunto que era só entre tu e a pessoa, já tem metade do bairro sabendo. E o assunto é bem maior. E a conversa é distorcida, né? Então, esse aqui a gente é bem de boa. Tipo assim, se eu tô com algum problema, às vezes a gente vai lá na pastora Mina, quando vai lá só comer uma pelhanca, alguma coisa. Ai, pastor, quer saber? Já vou aproveitar que eu trouxe o barrigudinho junto, já vamos trazer os pepinos na mesa. E ele não prepara ele. O pastor já senta e já expõe. Não tem esse negócio assim, sabe? Já envergonho ele, já exponho ele, daí ele já joga as pedras pra cima de mim, daí o pastor já fica todo perdido. Assim, a gente assim, resolve assim, não preparo. Se eu aproveitei a oportunidade, a gente não tem problema, não tem. E olha que já passou por coisa. Toda vez que eu vou lá, ela fala. Esse é muito bom, né? Muito bom essa liberdade, né? Liberdade. Mas, amados, então vamos parar por aqui. Eu vou então deixar essa recomendação para vocês, né? A importância da gente aprender, procurar alguém para se abrir, para a gente ser curado totalmente, liberto totalmente. E encerrando o assunto ali sobre a intervenção de Deus, né? Eu acredito muito nisso. Eu acredito numa intervenção de Deus, num agir divino, onde não tem necessariamente a participação humana. Porque a gente pensa que vai ser na força do nosso braço que a gente vai conseguir fazer crescer o ministério, por exemplo. E o tema desse ano, né? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, não é pela força do nosso braço. A Bíblia é clara. Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Então, nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma. Quem dá o crescimento é Deus. Então, nós precisamos crer que se cada um estiver fazendo a sua parte, Deus pode a qualquer momento intervir. E quando Deus intervém, essa intervenção pode ser um culto, onde Deus vai se manifestar de uma forma sobrenatural, que vai despertar a igreja de um jeito fora da curva, né? Essa intervenção pode ser algo que Deus vai visitar as pessoas nas casas delas. Não tem como explicar, é uma intervenção. Ela pode acontecer de inúmeras maneiras, né? Mas eu creio nessa intervenção. Não só para a Ibra ou para o Ministério Fim das Águas, mas eu creio numa intervenção nacional. Por quê? Porque existem inúmeras promessas sobre a igreja brasileira. A igreja brasileira ela foi profetizada. Inúmeros profetas de várias nações profetizaram que Deus iria realizar um grande avivamento, um despertar através do brasileiro de uma forma que nunca foi vista outrora. E eu acredito nisso. Só que eu creio também que hoje Deus está
curando a igreja dele, está tratando a igreja, assuntos nos bastidores que precisam ser resolvidos para que esse avivamento venha. Sim, porque Deus não vai mandar um avivamento sem a igreja estar preparada. Rapidinho. Assim como a igreja não cresce sem ter uma liderança, está entendendo? Tudo tem que ter um alinhamento, uma base, uma estrutura. Nada acontece sem preparo, sem organização, né? Ordem e progresso. Sem organização, sem base, sem estrutura, sem alinhamento, Deus não manda avivamento e Deus não faz crescer. Nós estávamos vendo um programa ali que a gente está assistindo, né? Lá do Haiti, né? Que ela falou, né? E o Brasil, ele é nossa, tipo assim, eles botam com o Brasil, país terceiro mundo, mas nosso Brasil está aqui no cristianismo, né? Está acima. Aí, a guria do Haiti estava contando ali, que mora lá, um americano, que o Haiti, ele é 85% ou 90% do voodoo. E lá nas lojas, no comércio, quando alguém morre, indigente, alguma coisa assim, eles pegam a cabeça e botam em cima de corpo de boneca. E tu compra ela pra casa? A caveira? A caveira. Como é que é? Repete, desculpa. Quando morre algum que é indigente... No Haiti? Eles pegam a caveira, a cabeça e botam em corpos de boneca. Aí aquela cabeça cria um corpo, né? Vem um corpo. Porque lá ele foi meio que escravizado, aí não sei o que aconteceu, e um pai voodoo lá veio e meio que libertou eles, meio que trouxe uma nova visão. E lá 90% é voodoo, tu não tem noção, Haiti. Que loucura, gente. E eu fiquei assim, meu Deus, e o Brasil, a gente tem uma liberdade tão, né, totalmente livre, não aproveita, né? Basta um pouquinho. E aí eu falei, olha só, o demoníaco, olha que país debaixo de um peso tão, imagina. E cada um que precisa de algo, tipo assim, eles compram aquela boneca, eles levam com aquela cabeça de um crânio, de alguém que já morreu, e levam pra casa. Passa pela sala do pai voodoo, ele faz lá as os coisas. corredores assim que eles passam, nós é tudo cheio de... Tudo. Tudo O cheio de caveiro, coisa assim, não tem cemitério. Os cadáveres são colocados em corpos. Assim. Loucura, Cristo. Mas você vê isso? É bom não ver. Não, tipo um documentário. Não é... A gente lá dentro daquilo lá. Peso, igual a gente, né? Igual o mal existe. Igual a Índia. Países assim que é difícil evangelizar, né, Cristo? O Brasil, gente, ele é muito fácil aqui. Ele está no paraíso. Eu vi uma reportagem agora no Instagram. Estava vendo ali uma história de um casal de pastores ali que literalmente comeu o pão que o diabo amassou. A gente aqui no Brasil, o brasileiro, por isso que tem essa história da geração Nutella, né? Porque é muita gente Nutella, é muito crente Nutella, é muito homem Nutella, é muita gente que... Nós recebemos uma vez a Igreja Batista da Esperança, quando eu era 12 do Apóstolo Carlos, ele trouxe uma missionária da África, eu não sei, ele teve um conhecimento dessa missionária, acho que por intermédio da Igreja Batista lá do Rio de Janeiro, onde ele fazia parte. Não me lembro bem, mas ele conseguiu trazer essa missionária da África para pregar num culto aqui em São João Batista. E ela, desceu a lenha sobre o brasileiro. Né? Porque o brasileiro é muito mole. Muito mole. Muito mole. Né? O africano lá, o que eles passam lá, é loucura. Né? Lá é bruxaria, então, lá o que eles enfrentam, África, né? O forte lá é bruxaria, Cristian? Eu escutei também. Eu escutei uma palavra uma vez do pastor Judson de Oliveira. Sabe quem é o Judson de Oliveira? Tem muitas músicas que são cantadas, né? Aquela música Terra Seca, né? O Judson de Oliveira, eu vi uma pregação dele que ele falou o seguinte, né? Que no passado nós enviávamos brasileiros para a África para evangelizar a África, né? E despertar a África. Hoje nós precisamos trazer a África para despertar o Brasil, para avivar o brasileiro. Porque se o brasileiro tiver contato com os africanos, eles vão nascer de novo. A alegria deles, já viu os cultos deles? Eles lá, eles não têm nada, eles andam descalços, eles não têm o que comer, eles são pobres, não tem às vezes uma muda de roupa, eles não têm uma Bíblia de papel, e eles vão para o culto, eles pulam e glorificam a Deus do começo ao final, o tempo todo, uma alegria contagiante. Tem um pastor americano. E o brasileiro tem tudo e vive deprimido. Tem um pastor americano que é do Billy Graham lá, que vem da geração Billy Graham, e ele foi ministrar na China, ele estava contando,
E ele chegou lá e ele falou assim com o responsável, um monte de chinesinho, e é tudo escondido, né? E aí ele assim, ó, qual os intervalos que eu devo fazer? Ele disse assim, ó, nenhum. Segue direto, prega o que tu puder para eles. Disse, e o que eu tenho que pregar? De Gênesis e Apocalipse. Porque o que vem eles aproveitam. Ele começou às 8 e vai até às 8 da manhã e vai até às 7 da noite. Direto. Eu só parava para ir banheiro e tomar água. Direto. O povo quer mais e mais. Cada um que vai lá, eles aproveitam. De que horas? Das 8 da manhã às 7 da noite. É. Eles só não, sem intervalo, aproveita. É assim. Olha, eu ouvi e a gente, 1 hora de culto. E eu ouvi dizer que eles saem às vezes 5, 4, dependendo da localidade, 4 da madrugada de casa a pé para chegar no local do culto às 9 da manhã. Olha isso. Então eles andam no deserto das 4 até as 9, depois fica do culto lá até umas 3 da tarde no sol aberto e volta todo o trajeto a pé de novo. Sim. Aqui o brasileiro não vai de bicicleta, não vai a pé de jeito nenhum, e se não tiver carona não vai no culto. E de carro não quer pegar trânsito. E às vezes até com carro falta o culto. Aham. Se der um friozinho, uma dorzinha de barriga, uma dor de dente, já é motivo para faltar culto. A gente está assistindo The Chosen, né? Acabamos de novo, né? O que eles passaram para seguir Jesus, né? E a gente tem tudo, gente. A gente é tudo muito rico. O que eles passavam, né? Sim. Na verdade, muitos brasileiros, uma grande parte, para não dizer a maioria, precisa nascer de novo. Precisa. Nascer de novo. Quebrar para ser ninguém humilde. Dizer que não é. Eles não sabem o que é humilde. Esqueceram, e muitos de nós esquecemos do que Jesus fez por nós. Verdade. Eu digo para mim que a minha maior fonte de motivação é lembrar o que Jesus fez por mim. Que se eu me lembrar todos os dias que eu sou um pecador, que dependo do sacrifício dele, se não fosse o sacrifício dele eu estaria perdido, né? O meu destino seria a morte eterna. Isso mesmo. Não tem como tu não oferecer a tua vida como sacrifício vivo, né? Eu comentava com uma pessoa já tarde, ela estava reclamando que as coisas não vão, está tudo trancado. Eu disse, olha, minha irmã, você tem que rever as coisas, alguma coisa está errada. Porque quem é fiel, eu duvido, biblicamente, quem é fiel a Deus, que Deus não vai te honrar. Mas como assim fiel? Fiel em todas as áreas. Mas como assim fiel em todas as áreas? Eu sei o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, né? Rogo-vos que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, ser fiel é oferecer a tua vida toda para Deus. Corpo, alma e espírito. Né? Que fecha com o primeiro mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, com toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então é te entregar por inteiro a Deus. E tudo que tu tens, a tua teu carro, tua casa, tua esposa, teus filhos, teu dinheiro, teu patrimônio, tudo de Deus. Então tu vai oferecer tudo para Deus. Só que tem gente que não quer. Quer oferecer... Quer só receber. Quer oferecer conta-gotas e quer receber chuva, né? Isso. E não funciona assim. Oferece chuva e vem chuva. Isso. Então, é uma entrega total. É uma dependência. Uma entrega total. É que as pessoas hoje em dia querem o quê? Chamar o Senhor quando estão precisando. Tá tudo bem? Não precisa, tá tudo certo. Apareceu um pepino, tá tudo de joelho. Né? Mas tá tudo bem, nem lembra de orar. Então vai ficar, Deus virou 190. Essa é uma hora de emergência, né? É assim, né? Deus virou banco, né? Quando eu preciso, eu vou lá e saco. Né? Faço um saque. Triste, né? E ninguém quer depositar nada, só quer sacar. É que nem no casamento, né? A gente muitas vezes quer sacar, mas está depositando? É verdade. A mulher não está querendo nada hoje, tá? Mas quanto que tu depositou durante o dia, né? Então quer sacar a planta primeiro. Vice-versa também, né? Vice-versa, claro, com certeza. Ele não perdeu a oportunidade. Mas vamos fazer uma oração então, queridos. Que a minha esposa já me chamou, né? Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer, Pai, por esse tempo de comunhão, de relacionamento, de discipulado, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor preparou esse tempo para nós. E te agradecemos por tudo que o Senhor comunicou conosco durante esse bate-papo. E queremos te pedir, Pai, que teu Espírito Santo nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos na noite de hoje, Pai. Nos ajuda, nos dá força,
nos dá discernimento, nos dá sabedoria, nos dá direção, para que possamos colocar a Tua palavra em prática. Que não sejamos apenas meros ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Pai. Que tudo seja direcionado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que nós possamos glorificar o Teu nome, através das nossas atitudes e através da nossa vida, sendo oferecido a Ti como sacrifício vivo. Eu abençoo todos aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedimos que o Senhor nos guarde de todo mal, que o Senhor nos acompanhe nesse retorno às nossas casas, que o Senhor nos dê um resto de semana abençoado e próspero, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém.